Galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente percebe um aumento aí nos nossos consultórios, né? A gente vem de alguns meses aí em pandemia e a gente percebe um aumento dos pacientes chegando no consultório com depressão. E hoje a gente vai conversar mais precisamente como a alimentação pode ajudar na depressão. E para isso eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal com a gente minha amiga Luana Manosso. A Luana é nutricionista, ela é mestre em neurociências, doutora em bioquímica, professora, inclusive nessa área de neuro, né? Então não tinha pessoa melhor para vir conversar com a gente. Lu, um prazer ter você aqui mais uma vez no canal. Prazer enorme, Márcio, estar aqui de novo conversando com você e com seu público sobre alimentação. Eu falo que a gente percebe, né, Lu, um aumento grande. Eu acho que a gente já sabe que já era uma situação muito presente na prática do nutricionista, mas eu acho que essa pandemia que a gente já vem aí há algum tempo passando piorou um pouco mais isso, e a gente vê que agora as pessoas estão buscando o nutricionista para tentar ajudar. E aí a gente vai conversar com você justamente para definir se a alimentação ajuda na depressão, né? É isso mesmo. Aumentou muito, né? E não é só observação clínica, tem saído já muitos estudos mostrando esse aumento de sintoma depressivo agora, né? Depois dessa pandemia da Covid, né? E em todas as faixas etárias, Márcio, desde criança até idoso. E Lu, e o padrão alimentar, né? Essa composição aí do perfil da dieta das pessoas, ele é importante na prevenção e no tratamento da depressão? É super importante, Márcio. A gente já tem muitos estudos, e não é um só, mostrando que quando você tem uma alimentação mais adequada, mais saudável, que o que os estudos consideram essa alimentação mais saudável, pensando em cérebro? É uma alimentação com bastante frutas, verduras, que vão aí ser responsáveis por dar vários nutrientes, que vão ser responsáveis por dar fitoquímicos para essa nossa dieta. Então, com mais fruta, mais verdura, mais grãos integrais, menos grãos refinados, menos açúcar, menos gordura saturada, menos gordura trans, menos industrializado, menos adoçante, mais peixes do que carne vermelha, que esse padrão alimentar ele está associado com um menor risco de desenvolver depressão. Então, isso a gente já tem muitos estudos mostrando que quem se alimenta melhor tem menos risco de desenvolver depressão. E a gente tem, que daí até então, até pouco tempo atrás a gente não tinha, né? Se você pegar um paciente que já tem a doença e fazer mudança alimentar para ver se ele também melhora. De prática clínica, a gente observa essa melhora, mas a gente não tinha ainda estudos científicos até pouco tempo atrás. E aí, em 2019, saiu um estudo onde eles pegaram pacientes depressivos que usavam medicação e que ainda tinham sintomas depressivos. Então, existe, né, um certo número de pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso. E aí, o que eles fizeram? Em um grupo, eles separaram essas pessoas em dois grupos. Um grupo continuou com a dieta habitual, que era uma dieta não saudável, e o outro grupo, eles fizeram mudança da alimentação. Então, eles mudaram esse perfil alimentar por 3 semanas, Márcio. Simplesmente 3 semanas. E eles viram que em 3 semanas, quem estava ainda com sintoma, conseguiu diminuir os sintomas depressivos com essa melhora alimentar. E a gente observa na prática clínica que quando o paciente chega com sintomas e a gente melhora a alimentação, ele começa a melhorar essa sintomatologia, né? É claro, Márcio, eu acho que vale a pena a gente já comentar desde agora que vão ter pacientes que vão precisar de medicamento. A gente não está aqui abordando e dizendo que a gente vai fazer milagre com todo mundo. Né? Tem casos bem graves de depressão, então tem casos que vai sim precisar de medicação, quem vai definir se precisa ou não é o médico, mas a nutrição, ela tem um papel muito importante como aliada, tanto pensando em prevenção, quanto pensando em diminuir sintoma em quem não tem a doença, por exemplo, eu estou um pouco mais triste ultimamente, né? Ou em quem já tem a doença, em auxiliar no tratamento. Eu falo que isso que é o bonito, né? De ver que a nutrição, ela atua tanto
tanto contribuindo para o tratamento, e isso ok, outras áreas também fazem, mas eu falo que quando a gente fala de prevenção, né, e vê que a nutrição tem esse papel, porque eu falo que em prevenção de doenças nada bate a nutrição, né? Então, é aonde nutrição domina completamente, é quando a gente fala de prevenção de doenças. Mas, Lu, se a gente for pensar em alimentos específicos, né, já que a característica desse padrão alimentar já tem, então, evidências mostrando, mas se eu penso em alimentos específicos, quais alimentos poderiam ajudar na melhora do humor, né, e contribuir aí para esses pacientes com depressão? Márcio, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer no consultório, que eu acho que é super importante, é ajustar a quantidade de triptofano na alimentação. Então, eu acho super importante a gente conseguir, pelo menos, bater em torno de 1 grama de triptofano via alimento. E eu estou falando via alimento e não suplemento. Tá? Então, é super importante bater triptofano na dieta. E aí, quando eu penso em chegar nesse 1 grama, eu obrigatoriamente preciso adicionar pelo menos uma porção de leguminosas ao longo do dia e pelo menos uma porção de oleaginosas. As leguminosas, elas são as principais fontes de triptofano, né? Então, em disparado, embora todo nutricionista, quando pensa em triptofano, pense em banana com aveia, né? Uhum. Uma banana, ela tem em torno de 17 miligramas. Então, você não vai bater 1 grama comendo banana. Não que você não possa comer banana, não estou falando mal da banana, tá? Mas a gente não bate recomendação de triptofano comendo só banana e aveia. Então, eu preciso adicionar e voltar aquele nosso arroz com feijão, ou grão de bico, ou lentilha na alimentação. Então, meu paciente com sintoma depressivo, com depressão, obrigatoriamente vai sair com alguma refeição, com alguma leguminosa, e pelo menos mais uma refeição com alguma oleaginosa, que também tem uma quantidade de triptofano bem interessante. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, que também está associado com esse triptofano, é a ingestão de carboidrato, Márcio. Se o paciente já tem a doença, então se ele está depressivo, a gente não costuma fazer dieta low carb, tá? Porque essa diminuição de carboidrato pode piorar um pouco esses sintomas. Uhum. Pensando em prevenção, não tem tanto problema. Por exemplo, a pessoa não tem a doença, uma low carb vai gerar depressão nela? Isso a gente não tem nenhuma comprovação. Embora a gente saiba que tem pacientes que alteram o humor quando estão na low carb, ficam mais irritados, né? Mas a princípio não tem problema pensando em questão se a pessoa não tem ainda a doença instalada. Se ela já tem a doença instalada, eu sempre coloco no mínimo, mas no mínimo, 40% de carboidrato na alimentação. Então é importante ter carboidrato. Lógico que a gente vai escolher o tipo de carboidrato. Também não é legal botar 70% de carboidrato e nem ser carboidrato à base de açúcar, farinha refinada, né? Então a gente vai escolher o tipo de carboidrato, mas ter carboidrato é bem importante. O carboidrato ajuda até a passagem do triptofano, né, Lu, pela barreira hematoencefálica, né? Então, Isso. ele vai contribuir para que esse triptofano chegue, né, no sistema nervoso. Essa é a principal função desse carboidrato pensando em depressão, né? Ela vai desviar os BCAAs que competem com o triptofano para atravessar a barreira hematoencefálica, desvia esse BCAA para a questão muscular e aí o triptofano passa com mais facilidade chegando no cérebro, né? Então essa é a principal função mesmo quando a gente pensa nesse carboidrato. É. E eu tenho vários outros alimentos que parecem ser interessantes, Márcio, para quando a gente pensa em pacientes, tanto em melhorar sintoma de quem não tem a doença e de quem tem a doença também. Um dos alimentos que eu gosto muito é o chocolate amargo, né? Com pelo menos 70% cacau, ou cacau em pó, ou nibs de cacau. O chocolate, ele começa a ter efeitos agudos em algumas questões cerebrais, como, por exemplo, ele melhora a questão vascular do cérebro. Então, vai chegar mais nutrientes para esse cérebro, que é super importante. E a longo prazo, ele parece ajudar também nessa questão de modulação de humor. Então, dependendo do paciente, obviamente, a gente vai modular a quantidade, mas se for um chocolate 70% cacau, adicionar em torno aí de uns 30 gramas diário, acaba sendo uma estratégia que eu gosto bastante de adotar com os meus pacientes e acho que tem bastante resultado. Sim. Então, chocolate é super bem-vindo. Um alimento que a gente já falou, para quem assistiu o outro vídeo de TPM que a gente gravou, aqui também tem ação espetacular, que é o açafrão da terra, a curcumina, né? O açafrão da terra,
a gente já tem aí os estudos, né? A meta-análise com suplementação, não é com alimento, mas eu acho que vale super a pena adicionar via alimentação, né? Mas a gente já tem meta-análise mostrando que melhora sintomas tanto de depressão quanto de ansiedade. Então, adicionar o açafrão na alimentação, usando isso, né, de uso crônico, eu acho que também ajuda muito na questão de melhorar sintomas ou prevenir sintomas depressivos quando a gente pensa em prevenção. E Então, tem mais? tem mais, mas pode falar. Pode falar, não, vai lá. Continua? Tem mais, tem muito mais coisa. A gente gosta E tem um que eu sei que tu adora, Márcio. Diga. Uma bebida que eu sei que tu adora. Café. Eu acho que tu, por um momento, cogitou cerveja, né? Mas não, é o café. Café também gosta, né, Márcio? A gente gosta das duas. Não. Mas café é um alimento que ajuda a melhorar o humor dos pacientes. Só que aqui a gente tem um ponto bem importante. Primeiro é a quantidade. Então, os estudos mostram, já tem até estudos sugerindo uma dose que seria o ideal, que é em torno de 400 ml de café. Então, mais ou menos em torno de 400 ml, que vai dar ali 2 a 3 xícaras. Mais ou menos, depende do tamanho da xícara, né? Então, ali de 2 a 3 xícaras de café. Porém, excesso de café, então, acima de 4 xícaras, talvez piore depressão ao invés de ajudar. Então, café é legal, desde que não seja uma quantidade exagerada e desde que não seja adoçado. Adoçar com açúcar e adoçante também piora a depressão. Adoçantes, tem vários estudos que mostrando que piora a depressão, né? Beber bebida diet, daí o paciente vem, né? Porque não engorda, doutora, né? Mas a questão, né, tá muito longe de ser só não engordar e não ter calorias, né? E um dos problemas é que pode também piorar a depressão se for adoçado. Então, é café preto, né? Café preto, sem leite, sem açúcar, então café purinho, trazendo benefício. E é fácil, né? Eu falo, eu tenho um pouco, a gente fica com receio quando pega paciente com depressão de ficar pondo, às vezes, estimulantes demais, tipo, igual café, pensando no café. Mas é bom saber que 400 ml é uma coisa que as pessoas tomam mesmo, é tranquilo e trazendo benefícios, muito legal. Né? Se a pessoa gosta, ainda vai ficar feliz de estar tomando o cafezinho dela, né? E ainda vai trazer e vai ajudar. O chá verde, que daí já não é todo mundo mais que gosta, porque ele tem um sabor um pouco mais amargo. O chá verde também tem alguns estudos sugerindo aí uma possível melhora nessa modulação do humor. Então, também vale a pena usar esse chá verde, tá? E aí, lógico, né, Márcio? Se a gente pensa em depressão, a gente tem vários nutrientes envolvidos. Então, ajustar toda uma dieta com macro e micronutrientes vai ser importante, né? E pensar aqui, dando só um destaque também, na questão de alimentos com ômega 3. Então, o ômega 3 para depressão, ele tem um papel muito importante. Então, adicionar na dieta linhaça, chia, peixes, isso também acaba ajudando. Às vezes a gente parte junto para suplemento, mas ter fontes alimentares de ômega 3 também acaba trazendo um benefício bem importante. E Lu, você falou que adoçante, por exemplo, piora sintomas depressivos. Quais outros alimentos ou coisas usadas? Porque o adoçante eu já nem eu falo que eu classifico como um composto, a gente não fala nem por isso na alimentação. Mas pensando em alimentos, em coisas que a gente tem que evitar, pensando em não piorar esses sintomas depressivos. O que os estudos mostram e que a gente observa em prática clínica, Márcio? Excesso de açúcar, tá? Tanto excesso de açúcar quanto excesso de frutose. Aqui é bem importante a gente destacar para quem é novo no canal, né? Para quem não sabe ainda muito de nutrição, a gente não consegue excesso de frutose comendo fruta, por favor, né? Esse excesso de frutose é via os industrializados, né? Então, aqueles xarope todos, ok? Então, não é fruta. Fruta é super saudável. Então, nós não estamos falando em comer fruta. Estamos falando em excesso de frutose vindo de industrializados, principalmente. Então, excesso de açúcar, excesso de frutose, excesso de gordura saturada ou gordura trans, eles são, assim, a treva pensando em depressão. Então, tende a piorar bastante. Além disso, a gente já tem alguns estudos também mostrando a importância de você avaliar alimento alergênico. E aí é de individual para cada paciente, né? Então, se o paciente tem algum alimento que causa alergia para ele e ele está consumindo esse alimento, isso vai acabar piorando
bastante sintoma depressivo, tá? Em especial, Márcia, em criança e adolescente. Criança e adolescente com sintoma depressivo, eles são muito sensíveis à questão de alimento alergênico. Então, vale a pena a gente também ter um olhar especial para essa questão de alimento alergênico e para tudo que possa estar gerando inflamação. Quando a gente pensa em depressão, a gente pensa muito em questões que estão gerando inflamação. Então, desde alimento alergênico, desde uma obesidade. Então, se o paciente for mais gordinho, ele vai precisar emagrecer. E uma grande importância que tem muito a ver com a alimentação é a melhora do intestino. Né? Então, se a alimentação está ruim e aí eu vou ter um aumento de permeabilidade, vou ter desbiose, isso para depressão vai ser horroroso. Né? Por outro lado, quando a gente tem uma alimentação saudável, isso melhora o intestino, a comunicação entre o intestino e cérebro, elas melhoram, e aí eu começo a ter uma melhora bem significativa também dos sintomas de humor. Intestino, falo que é outro tema também que a gente sempre volta, né? Tudo em nutrição, de repente passa, tem que mencionar intestino. Eu até lembro, teve uma palestra, né, sua, Luana, que você falou de quantas vias de ligação entre cérebro e intestino? São, são Oi? quantas? Eu lembro que você falou um número. Não sei se são 6 ou 7 vias de interlação, não é uma coisa assim? Normalmente, isso é uma coisa que eu divido, né? Porque a gente tem várias questões que se comunicam uma com a outra, né? Mas, de maneira geral, o que eu acabo colocando em aula aí são em torno de 8 formas diferentes que a gente consegue fazer essa comunicação, né? Então, vias não faltam, né? Então, melhorar esse intestino acaba sendo super importante. Verdade. Lu, queria muito agradecer, é muito legal a gente ver e vir falar de alimento e mostrar como que a alimentação impacta aí numa doença que a gente vê crescendo muito, né? Você mencionou crianças e eu falo que é triste chegar no consultório e você vai pegar lá pacientes, às vezes crianças já com todos esses sintomas e a gente observa isso já começando, né? Já desde a infância. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Eu que agradeço, Márcio. Precisando, estamos aí. Muito sucesso no canal ainda. Tenho certeza que vai trazer muito conhecimento aí para todo mundo que te acompanha. Parabéns. Eu que agradeço. Falo que veio uma vez, vai ser chamada sempre, viu? Estou à disposição. Acompanha a Lu lá, que ela tem, além do Instagram dela pessoal, tá escrito aí embaixo, ela tem o Nutrir Consciência, né, Lu? Que ela posta artigos, então tem conteúdo lá também de nutrição. Acompanha. Quem está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha esse vídeo com os amigos, curte aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!